quando a gente olha para o quadro de servidores públicos, ou de funcionalismo público no Brasil, o funcionalismo público no Brasil, ele representa 12% da força de trabalho no país. A média dos países da OCDE, as 30 maiores economias do mundo, é de 23,48%. Nesses países, em torno de 23% é de funcionalismo público. No Brasil, a gente tem menos de 13%. Então, esse é o primeiro mito a ser desfeito. Nós não temos um funcionalismo absurdo no Brasil, inchado, numeroso. Pelo contrário, nós temos um déficit, nós temos falta de funcionalismo no Brasil. E aí é só olhar para as nossas várias carreiras aqui, seja na educação, no judiciário, na saúde, na assistência, na previdência. De forma geral, estamos extremamente sobrecarregados e sobrecarregadas, né? Faltam funcionários. Outro mito importante, de que o serviço público é muito custoso, é muito caro no Brasil, né? Perceba que no Brasil, o gasto com o serviço público, com a força de trabalho, representa 13% do PIB, do Produto Interno Bruto. Entre os países da OCDE, das 30 maiores economias, isso representa 17% do PIB. Então percebam que não é só no número de funcionários, mas também no gasto. O Brasil está bem abaixo da média das 30 maiores economias do mundo, sendo que nós estamos nessas 30 maiores economias do mundo. Sim? Então, alguns mitos que a gente precisa desfazer. Outro mito é o dos super salários no serviço público. Esse é um argumento que a mídia comercial, burguesa, oficial, os órgãos públicos, de maneira geral, utilizam para denegrir o serviço público, degradar o serviço público, enfim, né? A ideia de que os funcionários públicos são privilegiados, têm enormes salários, etc. E aí, quando a gente olha os percentuais, só 0,3% do funcionarismo público tem salários acima do teto constitucional, chamados supersalários, criticados, etc. Né? Então, em geral, o serviço público é formado por trabalhadoras e trabalhadores com baixos salários, com direitos que têm sido retirados e com uma sobrecarga e intensificação do trabalho absurda. Essa é a realidade do funcionalismo público no Brasil hoje, né? Com peculiaridades, mas é uma realidade que tem se estendido pelo mundo, nessa onda aí do gerencialismo, sim? Posto isso, eu queria, não sei se o Jordano pode passar ali para o pessoal, acho que pode deixar alguns aqui para a mesa, desculpe aqui, Edson. Eu fiz algumas cópias, reunindo alguns extratos, alguns excertos aqui da PEC 32 de 2020, acho que está passando por WhatsApp aí para o pessoal também das várias categorias, um extrato com algumas características, artigos que estão lá na PEC 32 de 2020, que está sendo utilizada como base para a reforma administrativa. A PEC 32 de 2020, ela foi proposta lá pelo governo Bolsonaro, não deixou saudade em ninguém, mas a PEC continua, né? Então é essa PEC hoje que o Mota, o presidente do Congresso, resgatou para utilizar como parâmetro para o relatório da reforma administrativa. Ele criou um GT, um grupo de trabalho, em 28 de maio, e deu 45 dias para esse grupo de trabalho apresentar um relatório, que aí passa a ser aferido pelo Congresso Nacional, nas várias votações, comissões e etc., inclusive no plenário. Ele diz que quer concluir a votação em julho ainda, até o final de julho. Nós já estamos em julho. Isso dá uma nota para nós do quanto nós estamos atrasados na resistência a esse processo. Pois bem, então vamos pegar lá a PEC 32 de 2020, porque ela mostra na prática para nós o que significa essa aplicação da nova gestão pública, da chamada nova gestão pública, do gerencialismo nos serviços públicos de saúde. De saúde não, perdão, nos serviços públicos em geral. Todo mundo pegou aí? Conseguiu alcançar no WhatsApp ou o texto? Passou aí? Alguns? A cópia, o xerox? Então, por exemplo, o artigo 39. O artigo 39 diz para nós o seguinte: União, Estados, Distrito Federal, municípios instituirão no âmbito da sua competência
regime jurídico de pessoal que compreenderá 5 vínculos, basicamente, a reforma administrativa estabelece. Um vínculo de experiência como etapa do concurso público. Isso aqui é uma coisa nova, vamos conversar sobre isso, porque até agora, se realizou um concurso público, né, você já é considerado um integrante da carreira pública. Você tem ali o seu período de estágio probatório de alguns anos, mas já é um integrante da carreira pública. Agora a reforma administrativa está colocando algo novo aqui. Está colocando um vínculo de experiência. Significa que você fez o concurso, foi chamado, você não é efetivo ainda. Você vai estar num período de experiência, após o qual você pode ser exonerado. E aí o processo não é nem exoneração, como a gente conhece hoje. É um desligamento. Porque nesse período você não é considerado ainda um servidor, um funcionário efetivo. Segunda forma de vínculo, um vínculo por prazo determinado. Esse vínculo já existe na Constituição, mas a gente vai ver daqui a pouco que ele é alterado, ele tem um caráter alterado para ampliar a contratação de forma por prazo determinado. O cargo com vínculo por prazo indeterminado, no qual nos enquadraríamos todos nós aqui, né? Vamos falar um pouco daqui a pouco sobre ele. O cargo típico de Estado. A PEC 32 não define o que é carreira típica de Estado aqui, né? Joga para uma lei complementar, mas de forma geral, a gente tem visto como o governo tem tratado as carreiras típicas de Estado, que são bastante restritas, que são as ditas carreiras típicas de Estado para um Estado neoliberal. Então vamos lá, resgatar. A partir da reforma do Estado, do Bresser Pereira, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, 98, eles estabelecem lá, compatível aqui com a nova gestão pública, com o gerencialismo, a ideia de que nem todas as políticas públicas precisam ser prestadas por funcionários e por órgãos públicos. Existem algumas, segundo eles, que seriam essenciais do Estado. Quais que seriam essenciais do Estado? Vamos lá. O poder de polícia, basicamente, né? O poder judiciário e o poder de arrecadação tributária. Então, em geral, as carreiras típicas de Estado têm sido encaradas nesse âmbito. Receita Federal, Banco Central, Judiciário, aqui leia-se só os extratos, juízes, desembargadores, etc., do Judiciário, não o resto do funcionalismo, né? E alguns dos extratos um pouco mais altos da Polícia Federal, etc. Então isso seria considerado carreira típica de Estado, né? Todo o restante, para essa compreensão aqui neoliberal do Estado, não precisa necessariamente ser provida, né, ser ofertada por órgãos públicos e, por conseguinte, por funcionários públicos. Então a saúde, por exemplo, eu posso terceirizar a saúde. Se criou lá nessa reforma do Estado do Fernando Henrique a figura social, por exemplo, das organizações sociais, das OCIPs, né? Mais tarde se criam as fundações públicas de direito privado. Temos várias aqui. No nosso caso a IBSER aqui nos hospitais universitários, a fundação no caso da saúde estadual, da saúde municipal também, né? A ideia das fundações que são públicas, mas que funcionam com caráter privado, contratam por CLT, né? Estabelecem formas de compras fora do arcabouço das licitações dos serviços públicos tradicionais, enfim. Então aqui percebam, tem uma ideia aqui na PEC 32 que nos divide, estáveis mesmo, com alguns direitos, como a gente tem hoje, ficarão essas ditas carreiras típicas do Estado, que são um percentual muito pequeno do funcionalismo público. O restante todo, educação pública, saúde, educação, leia-se aí, ensino fundamental, médio, básico, técnico e tecnológico, magistério superior, pesquisa, tudo isso não precisa ser com regime estatutário, certo? Saúde nos seus vários níveis, municipal, estadual, federal, previdência, assistência, enfim, né? Então vejam lá, o vínculo de experiência está estabelecido agora, um vínculo por prazo determinado,
a gente vai falar um pouco sobre ele. O vínculo por prazo indeterminado genérico para todos nós. O cargo típico de Estado para essas carreiras minoritárias. E eles estabelecem ali algo como cargo de liderança e assessoramento. O que é a liderança e assessoramento? É a substituição dos cargos comissionados. Colocaram um nome mais bonito aqui agora, né, na PEC 32, e abriram a brecha para essa contratação ser feita para outros serviços também. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, né? Vamos lá. Tem o inciso 2 ali importante, né, que fala sobre a contratação do vínculo por prazo determinado, ou seja, o trabalho temporário, certo? Aqui diz o seguinte na PEC 32: os funcionários lá em caráter temporário ou por prazo determinado, eles podem ser selecionados para atuar nas seguintes circunstâncias: necessidade temporária decorrente de calamidade, de emergência, de paralisação de atividades essenciais, né? Ou de acúmulo transitório de serviços. Isso aqui já está na Constituição, né, que o Estado pode contratar temporariamente em situações de emergência, calamidade pública, etc. Né? Então isso não é uma novidade. Pode contratar para atividades de projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, com indicação expressa da duração do contrato. É algo relativamente comum também, algo temporário mesmo. Mas aqui coloca uma nova característica para a contratação de trabalho temporário. Vejam aqui: pode-se contratar para atividades ou procedimentos sob demanda. Pô, é um termo bem genérico, né? O que são atividades ou procedimentos sob demanda? Sob demanda significa serviços sob demanda da população. E aí qualquer serviço público pode se enquadrar nesse item aqui. Isso abre as portas para a contratação por prazo determinado, por prazo temporário, né, nas várias formas de política pública: educação, saúde, previdência, assistência. Para tudo agora se justifica uma contratação temporária nos órgãos federais, estaduais e municipais. Eu posso contratar, como os municípios vêm expandindo nos últimos anos, a contratação temporária para professores, o PSS, lá no ensino fundamental, por exemplo, né? Mas eu posso passar a contratar também os funcionários da saúde, do judiciário, né? Técnicos da universidade, docentes, agora em caráter temporário, sem isso ser vinculado a uma situação de emergência, calamidade, né? Não, agora vai fazer parte da rotina nossa a contratação temporária. Então já percebam aqui um primeiro ataque importante que está na PEC 32, que é abrir a porta para a contratação temporária desenfreada. E aí se coloquem agora no lugar dos gestores, das gestoras, etc., em situação de ajuste fiscal, né? Poucos recursos na universidade, nos municípios, nos estados, a instabilidade de recursos. Por exemplo, aqui na universidade todo mês vem um corte de gastos novo, né? O que o gestor público vai fazer? Vai contratar, vai abrir concurso para cargos efetivos, estatutários, etc. Ou mesmo por prazo indeterminado por emprego público, CLT e tal. Não, vai contratar de maneira temporária. E a hora que o recurso escasseia no novo corte de gastos, eu corto esse funcionário. Isso dá a chamada flexibilidade da acumulação flexível, né? A flexibilidade do toyotismo, da reestruturação produtiva, é a flexibilidade da contratação também. Eu preciso contratar e demitir de maneira muito fácil, rápida, sem entraves burocráticos. Dirão que o Estado tem esse Estado dito pesado, inchado, né? Então o primeiro aspecto importante a destacar é isso. Outro aspecto que eu queria destacar aqui com vocês é o artigo 41, para quem está acompanhando ali. O artigo 41 diz o seguinte: adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência,
permanecer por um ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado, com desempenho satisfatório na forma de lei. Então, primeiro, aqui já estabelece que estabilidade mesmo está restrita às carreiras típicas de Estado, aquelas restritas que a gente conversou aqui agora há pouco, né? Mas não basta isso para garantir a estabilidade, né? Após um vínculo de experiência, né, e com desempenho satisfatório. Então aqui está aberta a porta para as avaliações de desempenho que a reforma administrativa vai fazer, né? Não é passar pelo estágio probatório só e demonstrar competência, não contribuir, não realizar nenhum equívoco durante o trabalho inadmissível, etc. Não. Agora tem avaliação de desempenho para garantir a estabilidade, né? Que pode inclusive ser periódica, se a estabilidade não está garantida ad eterno. Agora nós vamos ter lá metas para alcançar, né? Nós não, né? Estou falando nós. Pela PEC 32, pessoal da carreira típica de Estado. Nós nem seremos estáveis, né, as carreiras que estão aqui, sim? Mas abre a porta agora para as avaliações de desempenho. Isso é bem importante, viu, gente? Isso é algo que essas reformas do Estado têm tentado implantar, e têm implantado mesmo em várias experiências nas últimas décadas, que é vincular tanto a permanência do funcionário quanto a retribuição financeira, o salário, às avaliações de desempenho, né? A conquista de metas e produtividade. Então, no magistério superior nós já tivemos isso no passado, né? GED, etc., gratificações por produtividade. Vários municípios e estados implementam isso. Isso vira um mecanismo. O que geralmente o gestor faz? Eu congelo salários e aí os servidores ficam em situação dramática, né? Com a instabilidade financeira, e a hora que a coisa está para explodir, eu coloco uma gratificaçãozinha vinculada ao cumprimento de metas, e aí todo mundo dá graças a Deus, né? Então vamos ter alguns reais a mais aqui, né? Que é vinculado agora ao alcance da produtividade. Então duas coisas que se amalgamam aqui, congelamento salarial, não reposição salarial, com a vinculação de uma gratificação por produtividade com alcance de metas, né? Isso aqui está na reforma e deve vir pesado se ela passar. Artigo 37. A investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado depende, nas formas de lei, da aprovação em concurso público com as seguintes etapas: provas e títulos, cumprimento no mínimo de 1 ano com vínculo de experiência com desempenho satisfatório. Então, para quem tem estabilidade, vai ter 1 ano de experiência, carreira típica de Estado, com avaliação de desempenho. E para quem vai ser contratado por prazo indeterminado, as nossas carreiras, por CLT, também vai entrar 1 ano de experiência e alcance de metas, cumprimento de desempenho, né? Isso é uma condição agora para se manter no serviço público, com os mais diferentes tipos de vínculo, né? Tem um parágrafo 5 aqui desse artigo 37 que diz o seguinte: lembra que eles chamaram agora os cargos de confiança, né, de cargos de liderança e assessoramento? Pois bem, aqui diz o seguinte: os cargos de liderança e assessoramento poderão ser destinados às atribuições estratégicas, gerenciais e atenção, ou técnicas. Em geral, essas funções gratificadas, de confiança, etc., tendem a ficar nos 2 primeiros aspectos ali. Se contrata dizendo assim: a gente precisa contratar alguém que não está no serviço público, como cargo de confiança, cargo comissionado, etc., porque esse sujeito traz uma expertise, esse sujeito traz um conhecimento que a gente não tem aqui, etc., que é uma balela, né? Nós temos funcionários públicos bem qualificados em todos os setores para gerir as várias formas de equipamentos públicos, mas em geral se usa esse argumento, com finalidade gerencial ou estratégica. Pois bem, a reforma administrativa agora coloca uma outra possibilidade de contratação, com finalidade técnica.
que é finalidade técnica, gente? Finalidade técnica é tudo que a gente faz. Dar aula, fazer o trabalho técnico na universidade, é um trabalho técnico, né? Atender as pessoas na rede de saúde é trabalho técnico. No judiciário, na assistência, são trabalhos técnicos. Então percebam, a PEC 32 abre aqui a possibilidade de contratação sem concursos, sem teste, sem prova, na forma dos atuais cargos de confiança, abre a possibilidade para contratação indiscriminada para funções técnicas. Para funções técnicas, né? Então percebam, estão restringindo por um lado o vínculo estatutário nas funções técnicas, nas nossas, dizendo, ó, se for contratar, vai contratar por CLT, mas está abrindo do outro lado a brecha para o trabalho temporário, em qualquer situação, e para o vínculo de confiança, comissionado sem concurso, né? Abre duas portas aqui, que vão ser portas perigosíssimas para substituir o funcionalismo de caráter técnico, estável e mesmo não estável com contratação via CLT. Sim. Outros perigos importantes aqui da PEC 32. Cadê? É vedada a concessão a qualquer servidor e empregado na administração pública, autarquia, fundação, etc., férias em período superior a 30 dias. Tem carreiras que têm férias ainda hoje como conquista em período superior a 30 dias, né? Cadê? Deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Desculpe. É vedado licença-prêmio para as categorias que ainda tem, são poucas que restaram e conseguiram segurar esse direito ainda, né? É programada uma transferência do regime próprio de aposentadoria para as categorias como da educação federal, por exemplo, e vários vínculos que ainda estão no regime próprio. É prevista agora uma transição para o regime geral da Previdência, do INSS. Então a reforma previdenciária está casada com a reforma administrativa, né? Inclusive a PEC 66 agora, que está tramitando junto, tem essa preocupação, os municípios estão atrás disso, né? Os prefeitos, em poder realizar a reforma administrativa no âmbito municipal e mesmo no estadual. Então esses são grandes perigos que, em suma, estão dentro aí da nossa PEC 32, sim? Resultados dela, de maneira geral, que a gente deve ter se aprovada essa reforma administrativa. E por que a nossa luta é tão importante agora? Primeiro, o fim da estabilidade vai ter que implicações na prática? Uma enorme rotatividade no serviço público, certo? Então agora vai ter gente entrando e saindo o tempo todo das várias carreiras, das várias formas de política pública. Então a perenidade da política pública vai estar ameaçada, o vínculo do servidor com a comunidade, que é fundamental para prestar o serviço na saúde, na educação, em vários âmbitos, vai estar quebrado agora, né? O fim da imparcialidade, da impessoalidade no serviço público, porque agora, se os sujeitos são contratados temporariamente, né, eles vão ter que obedecer cegamente ao gestor de plantão, vão ter a sua autonomia técnica restringida, o que é algo muito importante no serviço público, né? Se tem uma coisa que nos ajuda a resistir hoje à pressão dos gestores, a pressão das metas, da produtividade, da intensificação, é a estabilidade, né? Se um profissional de saúde, se o gestor chegar hoje e falar assim, ó, eu não posso contratar muitas enfermeiras, médicos, etc., eu quero que vocês realizem 10 consultas em 1 hora. Hoje, no regime jurídico único, esse profissional pode resistir. Dizer, não vou consultar rápido, não, vou consultar as pessoas com qualidade. Não vou aceitar uma sala de aula com 120, 150 pessoas. Eu quero dar uma aula com qualidade. À medida que a gente substitui por funcionários temporários, nos vários âmbitos, a tendência agora é que a pressão, a intensificação, encontre menos resistência do funcionalismo, né? Então a tendência é a precarização, é a rotatividade maior,
é o patrimonialismo no serviço público, tem se destacado bastante isso, né? Então agora eu vou contratar quem me interessa, quem vai fazer campanha para mim, né? Nas prefeituras isso é muito comum, na saúde, por exemplo, vou contratar os agentes comunitários que vão fazer campanha para deputado aqui, para o secretário de saúde, para o prefeito, né? As professoras e professores de ensino fundamental que vão pedir voto para os pais, o patrimonialismo, né? Que já é uma característica do serviço público brasileiro, mas foi muito diminuído após a Constituição de 88, vai voltar como uma questão muito importante, né? E por conseguinte, a ineficiência do serviço público, porque grande parte da nossa eficiência se deve à estabilidade, à perenidade do serviço público, né? Então, por exemplo, o pessoal do meio ambiente federal, do ICMBio, etc., pôde denunciar durante o governo Bolsonaro as queimadas na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, porque eram funcionários estáveis. Denunciaram a política de um presidente da República. Assim como os profissionais da saúde denunciaram o negacionismo científico, né? Na educação, se opõe a várias políticas degradadoras, etc. Isso é possível, em grande parte, porque o serviço público tem essa característica da estabilidade e da perenidade. Outros resultados importantes. A PEC 32 abre a possibilidade de redução de jornada com redução de salários. Está lá também agora. Então agora não temos mais garantida nossa jornada e nosso salário. A depender da maré fiscal, do orçamento, do âmbito em que estiver, federal, estadual, municipal, o gestor pode optar por reduzir jornada e reduzir salário. Isso vira uma característica agora, né? Então a precarização da carreira vai ser algo importante, né? Salários, direitos. As terceirizações, se elas já são algo contra o qual nós lutamos hoje bravamente, que elas degradam o serviço público, as terceirizações agora vão ter as portas completamente escancaradas, né? As avaliações de desempenho vão cursar com intensificação e precarização do trabalho, enfim, os resultados tendem a ser catastróficos, né? A gente tem usado aí como discurso a ideia de que o serviço público vai acabar com a reforma administrativa. De fato, ele não vai acabar propriamente dito no sentido literal. A gente vai continuar tendo aí algumas políticas públicas, né? Agora, elas serão uma sombra do que é o serviço público hoje, né? Esse serviço público, tal qual conhecemos hoje, ele acabará. Ele acabará, né? Virá um serviço público para a população brasileira de um grau de degradação que esse país não conhece no último meio século, pelo menos. É um retrocesso de meio século, essa reforma administrativa, né? Vai remeter à ditadura militar, quando nós não tínhamos um sistema de saúde universal no país, uma educação pública de caráter de direito e não de mercadoria, enfim, né? É um retrocesso civilizatório, essa reforma administrativa importante. E para finalizar aqui, para não se estender muito, para a gente poder conversar, cabe lembrar o que está atrás disso, sempre. O que está atrás disso é a construção de um Estado que não é um Estado social, ou como alguns analistas vão chamar, um Estado de bem-estar social, que na periferia capitalista, vamos lá, de um país como o Brasil, nunca foi mesmo um Estado de bem-estar social, né? Mas isso está escrito em lei na Constituição de 88. Pois bem, esse projeto agora vai sair inclusive da lei. O que está sacramentado agora é um Estado fiscal. É um Estado fiscal. Todo o discurso do déficit zero, do controle de gastos, da austeridade fiscal, etc., está nesse arranjo. Qual é o arranjo? A finalidade do Estado não é atender a população, garantir os direitos, as políticas públicas. A finalidade do Estado é fechar as contas no final do mês. E fechar as contas envolve prioridades. Quais são as prioridades? As prioridades é a canalização do dinheiro público para os entes privados. Dois mecanismos principais: a dívida pública, que canaliza mais de 40% do orçamento federal para os grandes fundos financeiros e bancos do país,
e as isenções fiscais, que são mais de 800 bilhões ano para o agronegócio, para a indústria automotiva, para o comércio, para uma série de setores empresariais, né, que não pagam impostos nesse país e que isso tem um custo, isso sai do orçamento público. Né? Então, isenções, renúncias fiscais, dívida pública, a finalidade do Estado, em primeiro lugar, é garantir isso. O que sobrar no fechamento das contas, a gente atende aí a população com algumas migalhas. E para isso o serviço público pode ser precário. Pode ser precário. O funcionalismo não precisa ter as características que tem hoje. Então, é aqui que está a PEC 32. É aqui que está a reforma administrativa. É uma outra conformação do Estado no que se recobre como direito social. Sim? Para finalizar, estamos aqui conversando entre funcionários e funcionárias públicas. Quando a gente conversa assim nas nossas categorias, com as colegas, com os colegas, sempre surge a primeira pergunta que aparece, estávamos conversando aqui agora há pouco, né, Renato, Neres, Edson? Bom, mas isso aí vai pegar o pessoal que já está no serviço público, o fim da estabilidade e tal? Ah, não, porque se é só o pessoal que vai entrar a partir de agora, não é um problema tão grave e tal. Tem uma tendência aqui a olhar só para o próprio umbigo, né, e falar assim, eu estou garantido. Garantida. Então é quem vai entrar agora que vai se lascar. Primeiro, que essa é uma visão bem individualista, a gente tem que convencer nossos colegas de que não é só isso, é o serviço que a gente vai prestar para a população brasileira que vai ser degradado, né? Isso é bem importante, a saúde vai ser degradada, a educação, a assistência, a previdência, os direitos do trabalho, etc. Né? Mas não é só isso. Quem está já no serviço público vai ter a vida degradada, vai ter as condições de degradação impostas, porque não é possível você viver de maneira tranquila, com direitos trabalhistas, boas condições de trabalho, num mar de precarização. Todo mundo ao seu redor vai dar com vínculos precários, vão ser temporários, com uma pressão gigantesca, com metas, etc. Isso vai recair na gente. Quando esses funcionários saem entre intervalos de contratação, quem que vai fazer o trabalho? É quem estiver ali, né? Seremos carreiras em extinção extremamente degradadas e sobrecarregadas. Isso vai recair muito sobre nós. Então não é um perigo para os que vão entrar, é um perigo para todo mundo. Para quem está, para quem vai entrar e para a população brasileira, né? Então barrar essa reforma é fundamental, é a sobrevivência da política pública e dos nossos direitos tal qual conhecemos. Sim? Eu acho que como pontapé inicial era isso aí. Beleza, gente? Espero que tenha conseguido fazer um resumo para a gente poder conversar. Valeu, gente!